Shalom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero estar falando aqui rapidamente sobre ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ensinamentos contrários à Bíblia. Porque existem muitos ensinamentos que são totalmente distorcidos e são levados de forma enganosa ao seu bel prazer de muitas lideranças e de muitas igrejas. Mas antes de eu falar aqui sobre esse assunto que é tão importante, peço que você que não me segue, comece a me seguir, deixe aqui um comentário, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas tenham noção do que realmente a Bíblia apoia e o que a Bíblia não apoia. Nesse vídeo eu quero abordar sobre 8 tópicos de ensinamentos contrários à palavra de Deus. E o primeiro tópico aqui, eu quero aqui extrair e colocar e mostrar para você que não é bíblico, é a doutrina que dizem que Deus só quer o coração. A Bíblia Sagrada, na verdade, ela expressamente diz que é para santificar tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Então veja que a santidade de Deus, ela requer não somente o coração, onde é a sede das emoções. Não. A Bíblia diz que o nosso corpo deve entrar no processo de santidade, deve entrar no processo de santificação. E é claro que este processo se dá também na mortificação das obras da carne. Mas também nós devemos ter cuidado com as nossas vestimentas. As vestimentas são também um fator muito importante para a igreja de Jesus. Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, a velha natureza, ela fica então colocada, sepultada, morta, não é verdade? Então, quando a gente nasce de novo, nós entramos num processo de santificação, e este processo vai lidar com a nossa mente, vai lidar com o nosso coração, vai lidar com a nossa alma, nosso espírito e também com o nosso corpo. Então, tudo entra num padrão de santidade. Não expomos o corpo para não trazer pecado para as pessoas. Pecados como, por exemplo, de cobiça, lascívia e por aí se vai. Então, toda doutrina que diz que Deus só quer o coração é uma doutrina antibíblica, não tem respaldo na palavra de Deus. Outra coisa também que é ensinado por diversos líderes religiosos é que os dons cessaram, que Deus não se utiliza mais dos dons espirituais nos tempos atuais, nos dias atuais. E nós sabemos que isso é uma falácia. Eles usam ali as passagens de João Batista, Jesus falando sobre ele, que ele era o último profeta e tal. Mas nós vemos também na carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos em Atos dos Apóstolos a manifestação dos dons do Espírito Santo. E nós vemos dias de hoje ainda a atuação poderosa, maravilhosa dos dons espirituais. Então todos que falam que os dons cessaram estão equivocados sobre este ensinamento, sobre essa doutrina. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Os dons não cessaram no corpo de Cristo. Em terceiro lugar, muitas igrejas, e muitas mesmo, dizem que a salvação está contida na igreja, que quando alguém não faz parte de uma igreja, quando alguém não faz parte do rol de membros da igreja, essa pessoa está fadada ao inferno, essa pessoa está fadada a não ser salva por Deus. Mas a Bíblia jamais apoia esse tipo de ideia. A Bíblia jamais apoia esse tipo de doutrina. Por quê? Dando aqui em continuidade, dizem que é a igreja que tem poder de salvar. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, ele providenciou a salvação dos homens.
Por que meio que Deus, ele salva os homens? Qual foi o meio que Deus preparou? A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O que isso implica dizer? Implica dizer que a salvação do homem está em Cristo, está em Jesus. A salvação não está na igreja. A igreja faz parte do corpo de Cristo. E este corpo está espalhado pelo mundo inteiro. Não é dentro de uma localidade, não é dentro de um templo de 4 paredes, onde as pessoas idolatram e fazem tantas coisas que não se deve fazer. Então, a salvação não está na igreja. A igreja não tem poder de salvar, até porque a igreja é salva por Jesus. É isso que a Bíblia apresenta. Então, quantas pessoas têm medo, né, dos líderes, porque eles implantam este pavor, este medo no coração das pessoas. E o medo deles é de perder as pessoas por causa, muitas vezes, da área financeira. Então, eles criam sistemas, ameaçam as pessoas, para as pessoas não saírem daquele local, dizendo que se elas saírem, elas estão totalmente perdidas e perdem, então, a sua salvação. Mas isso é antibíblico. A salvação está em Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Todas as pessoas que se unem a Cristo, que se convertem a Deus, que aceitam o sacrifício poderoso de Jesus, essas pessoas já são salvas por Ele. Ele é o Salvador dos homens. Amém? Em quarto lugar, eles também ensinam diversas liturgias. E as liturgias das igrejas, elas podem ser seguidas? Sim, podem. Agora existe um problema. Elas não têm poder de fazer você ser espiritual. Ela não tem poder de fazer você ser salvo. Ela não tem poder de te tornar alguém santo. Liturgia é algo humano, criado pela igreja, entende? Mas não é algo espiritual, não é algo que realmente vai ter relevância diante de Deus, não é algo que vai ter relevância no mundo espiritual. Isso não te torna alguém que tem autoridade, alguém que tem unção, alguém que tem a graça de Deus sobre a sua vida. Isso é uma criação da igreja. Todas as liturgias, se você analisar os textos da Bíblia, analisar as cartas de Paulo, analisar os evangelhos, não existe liturgia ensinada pelos apóstolos, não existe liturgia ensinada por Jesus. Não existe a questão de púlpito, a questão de primeira parte, segunda parte, corais, essas coisas não existem. Não existe na Bíblia. Agora, não é porque não existe que você também vai dizer assim que é pecado. Não, claro que não. Mas a pessoa tem opção de fazer ou não fazer. O problema é que as igrejas, elas impõem esta regra nas pessoas, e quando as pessoas não obedecem essas regras, para certas igrejas, a pessoa é inútil, a pessoa não serve, a pessoa ela não presta. E esse é o problema. A igreja aprendeu a descartar as pessoas por causa das liturgias. Eles não observam se a pessoa é espiritual, eles não observam se a pessoa dá bom testemunho, eles não observam se a pessoa se santifica, eles não observam as partes mais importantes. Se é uma pessoa fiel a Deus, se é uma pessoa de família, se é uma pessoa trabalhadora, estas coisas que são importantes para Deus, eles não observam. Eles observam aquilo que eles querem observar e impor nas pessoas. E isso é totalmente errado, isso é totalmente fora da palavra de Deus. Entendeu? Então não precisa, você que não faz parte de alguma liturgia, está se sentindo acuado, com medo de perder a salvação, com medo de deixar de ser espiritual, tira esse medo do teu coração. Isso é criação da igreja, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso é criação de homens que fazem parte da igreja. Em quinto lugar, existem muitos conceitos e muitas pessoas ensinando que aqueles que não participam da Santa Ceia vão para o inferno. Escute uma coisa,
A Bíblia Sagrada, ela mostra as pessoas que não vão ser salvas e ela denota o porquê que não vão ser salvas. E dentro deste parâmetro de salvação, não existe este quesito de dizer que alguém que não toma ceia, essa pessoa vai para o inferno. Quando eles leem os textos que Jesus fala que não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem vida, Jesus não está falando de ceia. É só ler o contexto. Jesus está falando daquele que não aceita o seu sacrifício, aquele que não aceita ele sendo o Cordeiro de Deus, aquele que não aceita o seu ministério, aquele que não aceita a sua morte, a sua ressurreição. É isso que Jesus está ensinando. Por quê? Porque aquilo que Jesus fez é a Páscoa judaica. E ele, sendo judeu, ele participou dela com os seus discípulos. Ou seja, a ceia, embora tenha em todas as igrejas, ela não é um fator de salvação. Não foi isso que Jesus também ensinou no último Pêssar, na última Páscoa, não foi isso que ele disse. Então, veja uma coisa, eles tentam colocar coisas na palavra de Deus que não existe. Muitos ensinamentos aí são totalmente desconexos da verdade da palavra de Deus. Jesus não ensinou isso. Ele ensinou que quem não aceita ele, não aceita o seu sacrifício, essa pessoa não tem vida. Essa pessoa não é salva. Foi isso que Jesus ensinou. Não é por não tomar um pouquinho de suco, comer um pedacinho de pão que é apresentado ali em oração, tudo. Não é isso que ele quis dizer. Se fosse isso, meus irmãos, estava o problema todo resolvido, nem precisaria se converter. Vê como as coisas são um pouco absurdas. Isso é totalmente absurdo. Agora, deve participar? Sim. Mas também é uma opção da pessoa. Agora, dizer que quem não toma está indo para o inferno, aí pegou pesado, aí já é demais, porque isso não está na Bíblia. Isso não é mandamento de Deus e não é mandamento de Jesus Cristo. Outra regra criada pela igreja, e heresia, sinceramente heresia, são ensinamentos contrários à verdade, e muitos a têm como verdade absoluta em seu coração, porque a igreja cria dogmas, a igreja, não digo todas, mas a maioria delas cria doutrinas e dizem ser doutrinas de Deus e não são, é aquele fator de dizer que quem não dá frequência em cultos está desviado, que aquele que não dá frequência em cultos não pode pregar a palavra de Deus, não pode pregar o evangelho, que aquele que não dá frequência em cultos, ele não pode ser salvo. Veja, meus irmãos, quantas coisas são ensinadas e são antibíblicas. Não são ensinamentos de Jesus, não são ensinamentos de Paulo, não são ensinamentos de Pedro, não são ensinamentos de Tiago, não é ensinamento de Apolo, nem de Estevão. Nenhum ensinou esse tipo de doutrina. Aí agora vem a igreja e diz que isso é a verdade, que isto é bíblico. E ainda ameaça que quem não der frequência vai ser punido ou não pode nem pregar o evangelho. Veja a gravidade dessas coisas que a igreja acaba ensinando. Não são todas as igrejas que fazem isso, mas uma boa parte da igreja cristã faz esse tipo de coisa. E o pior de tudo é a manipulação que é usada. Eles manipulam o coração, a mente das pessoas, impondo medo, impondo ameaças. E isso é muito sério e muito grave, porque Deus não ordenou estas coisas. Então fique em paz no teu coração. Se você não consegue muitas vezes no culto, fique em paz. O mais importante é você ter comunhão com Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no colégio, na rua, no mercado. Enfim, é ter comunhão com Deus. E comunhão com Deus, repito, não é 4 paredes. É uma vida espiritual na presença de Deus.
Amém? Fique em paz no teu coração. Se você pode todos os dias, amém, vá todos os dias. Mas vá com o coração grato, com alegria, e não por uma imposição dos homens. Amém? Porque Deus não aceita. Se você fizer coisas baseadas no medo, por causa de uma ameaça, e essa escolha não é sua, é uma pressão psicológica, Deus não vai aceitar que você faça isso. Então vá assim, com fé, com gratidão, porque você quer, porque você gosta, aí sim, aí Deus realmente vai te abençoar. Amém? Então, a sétima coisa que é uma heresia e é ensinada pela igreja, eu repito, não são todas, mas a maioria, é dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Aonde que tem um texto que mostra isso? Aonde que existe um contexto que mostra isso? Veja, eu já conversei com alguns judeus, alguns rabinos de Israel, e nem eles ensinam isso. Eles que são originários desse mandamento, nem mandamento, na verdade, desta ordem de dizimar, criada ali por Abraão. Na verdade, lá com Abel e Caim, é uma oferta a Deus, e depois vai se estender, e aí chega ali em Abraão, e já é o dízimo em Abraão, que é dado para Melquisedeque, e aí os patriarcas seguem esta linha de dizimar a Deus de tudo que eles possuem. Isso chega para a comunidade de Israel, depois com a criação de Israel, é lógico, com as famílias crescendo, enfim. Mas você vê que os judeus dizem que isso não é um mandamento que vai definir tua salvação, que vai te mandar para o inferno. Não é isso que é ensinado dentro da palavra de Deus. Isso não é ensinado nem na Torá, nem no Antigo Testamento, e muito menos no Novo Testamento. Então veja que esse conceito foi criado pela igreja. E muitas igrejas criaram esse conceito, por quê? Porque eles querem enriquecimento. Eles querem ver muito dinheiro dentro da igreja. Eles querem comprar templos, querem comprar carros, querem comprar móveis, querem comprar ventiladores, querem comprar ar-condicionado, querem viajar para o Brasil, por fora do Brasil, para outros lugares do mundo. Então, para tudo isso, para todo esse luxo, é necessário ter dinheiro. E aí, para eles ter dinheiro, eles têm que fazer as pessoas dar o dinheiro para eles. E qual é a maneira mais fácil de dar? Eu acabei de falar agora há pouco, num tópico anterior, é manipulando a mente da pessoa, colocando medo, fazendo a pessoa ter medo. E quando fala em inferno, todos tremem, porque ninguém quer ir para o inferno. Então veja que quando eles usam a palavra inferno, eles já atacam a tua consciência, colocando medo em você. Colocando medo. Ah, se não dá o dízimo, vai para o inferno. Se não dá frequência, vai para o inferno. Se não tomar ceia, vai para o inferno. Veja, a palavra inferno está sempre associada àquilo que eles querem que a gente faça. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isto. E se a regra de fé da igreja é a palavra de Deus, como então que fica agora os argumentos das lideranças que ensinam estas heresias? Fica totalmente desconecto. Você me entende? Agora, se você quiser dar o dízimo, dá de gratidão a Deus, porque você o ama e porque você gosta também de ajudar pessoas. O dízimo, meus amados, ou a oferta, não é simplesmente para um templo, não é isso que a Bíblia diz. Se nós formos decorrer sobre dízimo na Bíblia, muitas igrejas estão totalmente erradas, estão ensinando errado. E quando alguém com a mente bem esclarecida pela palavra vai falar sobre esse assunto, as outras pessoas que têm o coração já treinado para combater, mesmo sem respaldo, elas ficam bravas e dizem que você é herege. Mas se pegar a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse, vai estar claro o assunto ali. Vai estar muito claro. Aleluia! Glória a Deus! Você vê que a Bíblia ela não ensina esse tipo de doutrina, de dizer que vai para o inferno aquele que não dizima. Muitas pessoas não dizimaram e foram salvas.
Aqui não, eu não estou falando para não dizimar. Eu sou simplesmente para você parar de ter medo da pressão psicológica dos líderes. Muitas pessoas não dizimam. E está tudo bem, é com elas e Deus. Agora, botar pressão nelas, para elas dar o dízimo, e você associar o inferno como isso, me desculpe. Você está ensinando uma coisa que Deus não mandou você ensinar. E não importa o seu cargo eclesiástico, Deus não mandou ensinar. E Deus está acima de todos e de tudo. Portanto, a nossa regra é Deus e a sua palavra, e não homens, e não líderes. Fugiu da Bíblia, nós não somos obrigados a fazer. E, na verdade, ninguém é obrigado a nada. Tudo é por fé, tudo é pelo convencimento do Espírito Santo. E o 8º ponto aqui, que eu quero abordar também, é que existe uma questão que foi muito propagada no meio cristão, no meio evangélico, que os líderes são os ungidos de Deus. E quando isso é muito colocado, eles associam a diversas coisas. E uma das coisas que eles associam é dizer que nós não podemos contrariá-los, que nós não podemos discordar, que nós não podemos trazer argumentos embasados na Bíblia para contrariar o ensinamento de um líder ou de uma pregação de um líder. Porque daí eles dizem, não, você está mexendo com o ungido de Deus, você está tocando no ungido de Deus. Veja uma coisa, que não importa quem seja a pessoa, não importa o cargo que ela tenha, se ela ensinar coisas erradas, ela deve sim ser corrigida pela palavra de Deus. A pessoa pode chegar e trazer a palavra e mostrar que ela está errada. Não importa se ele é o pastor ou seja lá o que for. Você me entende? A questão de ser ungido não descarta a possibilidade de ser corrigido, de ser exortado. E muitas pessoas confundem essas questões, achando que alguém, porque é líder, não pode ser contrariado. Que só a sua palavra e a sua vontade tem que estar acima de tudo. Isso é uma falácia, isso não existe na Bíblia. O apóstolo Paulo, que era um homem já totalmente cheio do Espírito Santo, foi exortado e corrigido pelo apóstolo Pedro. E aí como é que fica? Como que fica a situação? Então veja que a Bíblia não ensina essas coisas. Isto é heresia. Totalmente heresia. Agora, claro que é necessário ter humildade de ambas as partes e não fazer somente para atacar a pessoa. Não, é para fazer para mostrar a verdade, esclarecer a verdade, para que ela ande na verdade. Sempre quando vai haver uma correção, para mostrar a verdade a alguém, o fator principal, a motivação tem que ser o amor. E o amor tem que ser aquele amor que tu vai trazer a pessoa de volta para a verdade. E não aquele amor, entre aspas, que vai expulsar a pessoa da presença de Deus. Que vai ofender e magoar a pessoa. Não. A Bíblia diz que tem que ser com espírito de mansidão. Trazer a pessoa de volta para a verdade. Amém? São esses 8 tópicos, 8 pontos que eu queria tratar aqui com você sobre ensinamentos contrários da palavra de Deus, ensinamentos contrários da Bíblia Sagrada. E se você gostou desse vídeo e ficou aqui até o final, eu quero que Deus te abençoe muito. Eu peço que Deus te abençoe, porque a maioria das pessoas não tem paciência de ouvir a palavra de Deus. Elas não têm paciência de ficar até o final de um vídeo. E esse vídeo aqui é muito importante, é muito esclarecedor para muitas pessoas. Então compartilhe esse vídeo com a tua família, com os teus amigos e colegas, para que eles entendam com clareza o que a Bíblia de fato ela diz sobre esses temas, sobre esses tópicos e sobre estes assuntos. Amém? Curte esse vídeo, deixa aqui um comentário. E me segue, se você não me segue, para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.
Tchau, tchau.